Juízes capítulo 3, a partir do verso 7, quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Diz assim, irmãos, Juízes 3, verso 7. Olha, está aqui, bênção, NVI. Os israelitas... É isso mesmo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele o entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador. Diga assim comigo, ele levantou um libertador. Ok. Verso 12 agora, irmãos. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Diga assim comigo, Eglon conquistou a cidade. Mais forte, irmãos. Eglon conquistou a cidade. Verso 14. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Verso 15. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, homem canhoto. Diga assim comigo, Eude, homem canhoto. Amém. Agora você olha para cá. O vento aqui tá... Glória a Deus. Deixa eu só beber alguém aqui, irmãos, com a sede. Glória a Jesus. Livro de Juízes. Irmãos, eu confesso aos irmãos que isso não costuma acontecer, mas essa semana em especial foi uma semana onde que quase que chega o dia de hoje e eu não tinha uma palavra para trazer para os irmãos. Eu gosto sempre de antes de trazer, aqui a mensagem, de estar orando ao Senhor, de buscando em Deus o que é que Ele deseja trazer ao coração da igreja, porque sempre é uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima. Há quem ache que é simples, pastor Wellington? Chega, pega o microfone, sai falando, mas é muito difícil, porque nós temos a responsabilidade de falar para a noiva de Cristo. E quando temos essa responsabilidade, ela é sempre uma responsabilidade que gera em nosso coração um ar de medo, de insegurança, de preocupação, porque nós não queremos de maneira nenhuma falar algo de nós mesmos. Então, para a mensagem de hoje, meu irmão, eu queria te pedir um favor, meu irmão e minha irmã. Eu queria pedir que você se esforçasse para ficar ligado mesmo, para prestar atenção em tudo que vai ser falado aqui nessa noite. A palavra de hoje é uma palavra que necessita da sua atenção, para que você possa captar o núcleo da mensagem. Vai ser necessário você entender ela desde o início ao fim. Então, se esforce. Se o irmão do seu lado cutucar você assim para conversar, você fala o seguinte, meu irmão, hoje não dá, tá? Hoje não dá, eu preciso entender. Estou vendo os irmãos já fazendo isso aí, tá vendo? Funciona. Então, vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 3, que nós lemos. Queridos, o livro de Juízes é um livro muito especial. Um livro maravilhoso, cheio de histórias, que com certeza traz aqui, ou melhor, tem aqui enredo para dar diversos filmes envolventes, daqueles de nos tirar o fôlego. Porque o livro de Juízes conta diversas histórias voltadas para o povo de Israel, mas principalmente a respeito desses homens que o Senhor levantou para, através de um chamado, através de uma responsabilidade, contribuir para que Israel voltasse ao eixo sempre que eles estavam saindo dele. O livro de Juízes é um livro especial e traz consigo histórias bastante impactantes que envolvem o nosso coração.
e nessa noite eu gostaria de compartilhar uma dessas histórias com você. Antes da gente entrar de fato aqui naquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, apenas a nível de curiosidade histórica, o livro de Juízes, ele conta ali a história dos filhos de Israel, quando esses se estabeleceram na terra de Canaã, logo após a morte do seu líder, Josué. E ele vai narrar, então, a partir da morte de Josué até o nascimento do querido profeta Samuel. O livro de Juízes, ele relata, ele descreve um ciclo totalmente vicioso, que se repetia inúmeras vezes durante o reinado desses juízes. Eu me refiro agora ao ciclo em que Israel, sempre que estava na presença do Senhor, quando havia um juiz, e esse juiz saía, quando ele acabava morrendo, Israel mesmo que se desviava, ele desviava-se do caminho do Senhor. Isso aconteceu diversas vezes, e é o livro de Juízes que traz essa história desse ciclo, que se repetiu durante 9 vezes. Por 9 vezes, você vai encontrar o livro de Juízes dizendo que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E assim, ainda assim, todas as vezes que Israel clamava ao Senhor, Deus sempre levantava alguém, levantava um juiz, para que pudesse trazer Israel novamente, para que pudesse sacudir Israel e trazer eles para o caminho correto. O livro de Juízes é um livro muito especial, porque ele mesmo narra, lá no capítulo 2, no verso 18 e 19, você vai encontrar dizendo que toda vez que um juiz morria, Israel voltava por caminhos ainda piores. Se eles faziam algo errado, e o Senhor, por misericórdia, levantava um juiz, quando esse juiz saía de cena, a Bíblia vai dizer que Israel voltava por caminhos ainda piores. O livro de Juízes, ele narra a história de pelo menos 12 juízes. Na Bíblia, nós encontramos 14, mas em Juízes, no livro de Juízes, ele traz a história de 12 homens, de 12 líderes que foi levantado por Deus para poder julgar, ajudar, fazer com que Israel se despertasse. Ao meditando em Juízes, nós temos os nossos preferidos, como por exemplo, se eu fosse falar aqui de Débora, a única mulher que foi levantada como juíza em Israel, no capítulo 4. A história de Débora, todos nós sabemos, que envolve principalmente uma coragem de fazer qualquer homem murchar as orelhas e observar e aprender com ela. A Bíblia vai dizer que Débora ela surge num tempo muito difícil, num tempo onde os homens estavam com medo, estavam aterrorizados, estavam preocupados por conta daquela perseguição que havia em Israel. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta Débora e através de Débora, Deus traz vitória para o seu povo. Juízes também nos conta a história do menino, do jovem, do homem Gideão, que é o meu preferido, conhecido por ter juntado 300 valentes e alcançado a vitória contra os midianitas. A Bíblia também vai contar em Juízes a história preferida das crianças. Qual é o juiz preferido das crianças? Qual é? Sansão. Sansão, com certeza, é o preferido das crianças. No entanto, a Bíblia também vai contar em Juízes a história de outros homens que eu batizei aqui como anônimos. Juízes anônimos. Anônimos porque a Bíblia não trouxe um destaque como alguns, né? Como Débora, como Gideão, como Sansão. No entanto, eles tiveram a sua participação, eles participaram nesse caminho de desenvolvimento no caráter do povo de Israel. Nós aprendemos que houve também juízes chamados Tolá, Jair, Jefté, já é bem conhecido da igreja, Ibzan, Elon, e um juiz chamado Eude. Diga assim comigo, Eude. Mais forte, Eude. Eude foi um juiz levantado por Deus, e é a respeito desse personagem que eu gostaria de ministrar aqui nessa noite. Eude, irmãos, o juiz Eude, o guerreiro Eude.
Para a gente compreender um pouco aqui, nós precisamos retornar um pouquinho na Bíblia. Como eu disse, Israel vinha dentro de um ciclo vicioso, horrível, porque todas as vezes que um juiz se afastava, um juiz morria, Israel meio que por dependência, meio que por desobediência mesmo, acabava se afastando do caminho do Senhor. E isso se repetiu por diversas vezes. No entanto, antes aqui de Eude surgir na história, a Bíblia vai dizer que um juiz chamado Otoniel, Otoniel, nome bonito, né? Otoniel, foi um juiz que o Senhor levantou e fez grandes feitos no nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Otoniel, ele, na sua passagem, enquanto juiz, ele fez coisas boas para o Senhor, coisas boas para Israel. No entanto, no meio de diversas lutas, de meio de diversas situações, Otoniel acaba morrendo, e quando ele morre, surge um rei chamado Eglon. E eu preciso que você guarde esse nome, Eglon. E Eglon foi um rei, ou melhor, Eglon era um rei que surgiu logo após a morte do juiz Otoniel. E quando Eglon, ele reinou, a Bíblia vai dizer que ele reinou sobre os moabitas. Os moabitas eram aqueles descendentes lá dos filhos de Ló. E eram povos horríveis, era um povo que vivia adorando a deuses, que viviam adorando, fazendo coisas erradas, vivendo uma vida promíscua, uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor havia projetado. E o texto vai dizer que Eglon, ele começa a reinar sobre esse povo, sobre os moabitas. E mais do que isso, o texto vai dizer que o próprio Deus passou a dar poderes a Eglon, de forma que ele começou a perseguir o povo de Israel. Mas isso porque a própria Bíblia vai dizer que Israel vinha fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E Eglon surge no meio dessa situação, surge como um Deus para o povo, de maneira que ele perseguia não só os moabitas, ele passou a perseguir também o povo de Israel, os filhos de Deus. E o texto vai dizer que Eglon, ele começa a fazer um decreto. Ele faz um decreto e uma exigência. Ele faz não apenas para os moabitas, mas também para o Israel, um decreto da seguinte forma. Ele fala o seguinte: olha, a partir de hoje, eu quero que todos os anos, ou pelo menos em tempo, todos vocês tragam a primícia de toda a sua plantação. Tudo aquilo que vocês plantarem, tudo aquilo que vocês plantarem, todos os animais que vocês cuidarem, exatamente tudo aquilo que fizer parte da riqueza de vocês, eu quero que de tempos em tempo vocês ofertem, tragam para mim. Esse foi o decreto baixado por Eglon, não só para os moabitas, mas também para o povo de Israel. Ainda falando sobre Eglon, o nome Eglon significa porco forte, ou javali grande. A história conta que Eglon, ele era um homem grande, muito grande. Era um homem que gostava de comer muito, de forma desenfreada. E por conta disso, os seus guerreiros, da mesma forma, era feito uma espécie de espelho do seu próprio rei. Então eu quero que você imagine agora um rei gordo, forte, totalmente mal educado, totalmente fora da etiqueta, juntamente com todos os seus guerreiros. Esse era, naquele momento, o rei dos moabitas e o rei forçado em Israel. Olha que interessante, Israel ainda não havia tido um rei em Israel. Nós sabemos que o primeiro rei que nasce em Israel é quem? Quem foi o primeiro rei? Quem foi o primeiro rei, irmãos? Davi, Saul? Saul foi o primeiro rei em Israel. No entanto, aqui, Eglon, ele se apresentou como rei, ele se apresentou como Deus, como aquele que iria governar toda aquela terra. E como eu disse, no seu decreto havia o pedido: olha, eu quero que vocês tragam à minha presença a primeira parte de toda a sua plantação, a primeira parte de toda a sua riqueza, de tempos em tempos, era levada para Eglon. É interessante porque
a Bíblia diz no capítulo 3, no verso 12, que Deus fortaleceu Eglon para que esse perseguisse o povo de Israel. Com isso, o texto vai dizer que Eglon conquista a cidade das palmeiras. Lembra? A cidade das palmeiras é justamente aquela cidade que teve aquele trabalhinho, aquela ajuda da orientação de Josué. Lembra de Jericó? Pois bem, o texto vai dizer que Eglon conquista a cidade das palmeiras e com isso o povo começa a sofrer, começa a ser perseguido, começa a passar por situações que eles não deveriam estar passando. Eu quero que você compreenda que esse rei era um rei que foi capaz de tirar a alegria de Israel. Era um rei que foi capaz de tirar toda a satisfação, toda aquela alegria de um povo que contava a história para os seus filhos de quando o Senhor havia livrado lá do Egito. A Bíblia vai dizer que Eglon passa a perseguir o povo de Israel. E como eu disse, debaixo do seu decreto, eu quero, ó Israel, que toda a gordura, toda a primícia seja ofertada na minha presença de tempos em tempos. Aqui é interessante porque a Bíblia vai dizer que Eglon, ele reina por 18 anos. Então, pelo menos por 18 anos, Israel vai à presença do rei Eglon entregar suas ofertas, entregar suas primícias. E aqui eu já cravo a primeira atenção. Nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de adoração que estamos fazendo e atentarmos a quem estamos entregando a nossa oferta, porque dependendo de a quem nós estamos entregando a nossa oferta, nós podemos ser roubados ou até mesmo cobrados por nosso Deus. Precisamos compreender que quando nós entregamos a nossa oferta, e aqui eu não me refiro apenas a dinheiro, não me refiro apenas a recursos, isso também, é claro, mas não somente isso, eu me refiro aqui também ao nosso tempo, eu me refiro também aqui tudo aquilo que nós dedicamos e entregamos para que uma pessoa possa até mesmo administrar. Precisamos tomar cuidado para que isso aconteça da melhor forma possível, porque aqui o texto vai dizer que por 18 anos Israel estava entregando a sua primícia, entregando a sua oferta, entregando o seu tempo, entregando a sua riqueza, entregando os seus animais na presença do rei Eglon. E é interessante porque observe que isso aqui não é à toa, não é uma coincidência Eglon solicitar a primícia de toda a riqueza de Israel, porque ele sabia a quem Israel era acostumado a ofertar, ele sabia a quem Israel costumava entregar a sua primícia. Observe que isso aqui não é coincidência. Em outras palavras, Eglon estava dizendo: a partir de hoje, Israel, eu sou o Deus de vocês. A partir de hoje, Israel, eu sou o Deus de vocês. Eu fui pesquisar um pouco a respeito de Eglon, e eu descobri que ele era conhecido também como o Deus da fertilidade. À medida que Eglon decidiu solicitar e baixar esse decreto, era como se o povo acreditasse que ele iria fazer prosperar. Os moabitas faziam questão de entregar as suas riquezas, entregar tudo aquilo que tinha na presença de Eglon, porque eles acreditavam que Eglon iria fazê-los prosperar. Você entende isso aqui? Você entende que isso aqui não é uma coincidência? Você consegue compreender que isso aqui, por trás disso aqui, existe o capeta, né? Existe, como diz o pastor Igor, o lapeta, né? O lapeta. Porque isso aqui não é uma coincidência. E isso se repetiu por 18 anos. Irmãos, 18 anos de desgraça, 18 anos de ruína, 18 anos Israel sofrendo na mão de um rei que só fazia tirar deles, só fazia arrebentar com eles. Eram homens que plantavam, eles colhiam, mas não prosperavam. Eram homens que tinham seus animais, mas não conseguiam prosperar, eles não avançavam. Por 18 anos isso aconteceu. Mas aí, o texto vai dizer, no verso 14, ou melhor, verso 15, que novamente Israel voltou a clamar ao Senhor.
Diga assim comigo novamente. Israel voltou a clamar o Senhor. Falou muito rápido, irmão, não deu nem para beber água, mais um pouquinho. Israel voltou a clamar ao Senhor. O texto vai dizer que Israel voltou a clamar ao Senhor. Isso está no verso 15. Então os israelitas pediram outra vez. Tem uma tradução que fala assim: Israel pediu outra vez socorro ao Senhor. E o texto vai dizer que ele mandou outro homem ou outro juiz para libertar-nos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós não estivermos mais aguentando, Deus sempre irá nos enviar um socorro. Você entende? E vou repetir. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós não estivermos mais aguentando, Deus irá sempre enviar um socorro. E o texto vai dizer que é nesse cenário que surge Eude, o guerreiro Eude. Poderia ser um cenário mais bonitinho, né? Mas é nesse cenário que esse rapaz surge. É nesse cenário que ele surge. E aqui é interessante porque o nome Eude significa o ilustre. Só que o texto, o autor aqui, quando vai descrever e apresentar Eude, ele faz de uma forma muito especial. No verso 15 ele diz o seguinte, e Deus deu-lhes um libertador chamado Eude, homem canhoto. Diga assim comigo, homem canhoto. Mais forte, irmão, homem canhoto. Para compensar, irmão, que eu vim sem passar ferro na roupa. Homem canhoto. O texto vai dizer aqui que Eude, ele era um homem canhoto. Observe que o texto faz questão. É como se fosse uma palavra isolada. Se você for ler aqui o texto, você vai entender. Israel clamou ao Senhor, Deus enviou um libertador, Eude, homem canhoto. E aí ele continua. Na minha versão fala assim, filho de Benjamim. Aí começa a história. Os israelitas o enviaram, né? Mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele era canhoto. Vamos tentar entender isso aqui. O texto vai dizer, no verso 15, que o Senhor levanta Eude, homem canhoto, e que ele era filho de Benjamim, da tribo de Benjamim. Lembra? Tribo de Benjamim. Benjamim, em hebraico, significa filho da mão direita. Filho da mão direita. Guarde isso aqui no seu coração. Benjamim significa filho da mão direita. Lembra da tribo de Benjamim? Era uma tribo carregada por guerreiros, homens de lutas, homens especialistas na batalha, especialistas na guerra. E Eude vem dessa tribo. No entanto, o texto vai dizer que Eude, ele era canhoto. Você consegue compreender isso aqui? Irmão, quando eu li isso aqui, eu acho que não, tem uma coisa errada aqui. Não é possível uma coisa dessa aqui. Eu acho que não, tem uma coisa errada aqui. O camarada me nasce na tribo que tem por nome da tribo, né, dos guerreiros, da tribo dos filhos da mão direita, os valentes, acostumados a trilhar, a lutar com espada, com flecha, arco e flecha. Só que ele é conhecido como homem canhoto. Olha que doidice isso aqui, rapaz. Que doidice isso aqui. E ao meditar na história de Eude aqui, eu descobri no capítulo 20 de Juízes, no verso 16, pode anotar aí, 20, verso 16, que quando o texto ele diz que Eude, ele era canhoto, é até pior do que você imagina, porque aqui o texto não está fazendo um certo preconceito, o autor não está trazendo como um preconceito, no sentido de, Eude, ele era canhoto, mesmo sendo da tribo de Benjamim, da tribo dos guerreiros, daqueles que são conhecidos como filhos da mão direita. Não é no sentido de preconceito, porque eu descobri no capítulo 20, no verso 16, que a tribo de Benjamim, presta atenção aqui, a tribo de Benjamim, que era uma tribo de guerreiros, especialistas a trabalhar com espada, arco e flecha, tinha uma equipe SWAT, sabe? Cadê? Não está aqui ele não.
as Forças Especiais GNIL, vocês não vão saber o que é isso aí, né? Só do meu tempo aí. Tinha, sabe, uma espécie de SWAT. Sabe, os guerreiros, aqueles especiais, sabe, os especialistas? A Bíblia vai dizer que haviam 700 guerreiros, meu irmão. E esses guerreiros, eles eram canhoto. Então você vai perceber que o texto aqui não está tirando sarro com a cara de Eude, nem falando de uma forma preconceituosa, tipo assim, filho de Benjamim, mesmo ele sendo canhoto, é da tribo de... Não, não é isso não. Porque o texto vai dizer que haviam esses 700 homens. E olha que interessante, esses 700 homens canhotos, o texto vai dizer que quando eles pegavam as suas flechas e miravam, meu irmão, eles acertavam o fio de cabelo das pessoas. É brincadeira? Eu acho que só o irmão Martins que escapava mesmo aqui, porque... Não tá, não. Um fio de cabelo. Será que era bom os caras? Será que era bom? Distante assim, um fio de cabelo. Pá, acertava. Só que o texto vai... E aí, quando eu vi isso aqui, eu digo, poxa, por que canhoto? Por quê? Eu digo, não, tem que estudar, tem que pesquisar o que é. E aí eu descobri, meu irmão, aqui que, na verdade, no original aqui, no hebraico, quando o texto vai dizer, apresentar Eude, ele traz uma expressão aqui, como se a mão direita de Eude, ela fosse inutilizada, como se ele fosse um deficiente, como se ela fosse atrofiada. Não é no sentido de que, não, eu estou aqui com as minhas mãozinhas bem, simplesmente eu sou canhoto. Não, ele queria dizer o seguinte, ele não podia utilizar a sua mão direita. Ele não podia utilizar, e por conta disso, o texto apresenta ele como Eude, o canhoto. Então guarde no seu coração aqui. Quando o texto apresenta Eude, ele diz que Eude, ele era o canhoto, mas apenas para ilustrar, porque o que ele estava dizendo era que a mão de Eude era inutilizada, deficiente, atrofiada, quebrada. Alguma coisa aconteceu com esse rapaz. E surge então um rapaz deficiente para livrar Israel. Oh, que interessante isso aqui. Surge um rapaz deficiente para livrar Israel. E aí eu fico pensando aqui, porque querendo ou não, Eude é da tribo de Benjamim. E esse rapaz aqui, ele nasce sendo da tribo de Benjamim, ele cresce sendo da tribo de Benjamim, ele nasce e cresce ouvindo histórias daqueles famosos guerreiros. Pode imaginar aqui comigo? A mãe de Eude, vem cá, bichinho, deixa eu te contar uma história. E aí começa a contar a história da tribo de Benjamim, dos homens, dos guerreiros, dos fortes guerreiros. Ao longo do tempo, quem sabe, não sei se foi um acidente, não sei o que aconteceu. Será que ele não ficou assim, poxa, eu queria tanto ser igual a eles. Eu queria tanto ser igual a eles. Só que ele surge num cenário em que Israel passa a clamar, a pedir socorro a Deus. E de repente surge um homem deficiente para salvar Israel. Em outras palavras, Deus levantou um juiz torto. Entende isso aqui? Deus levantou um juiz torto, um improvável. Alguém que, se fosse passar por uma fiscalização, uma revista, não seria aprovado. Alguém que, se fosse passar por uma entrevista de emprego para ser juiz em Israel, não seria aprovado. Alguém que, se fosse passar por um tipo de entrevista para ser escolhido como um guerreiro para salvar, não seria aprovado. Mas Deus levanta Eude, mesmo ele sendo um canhoto. Mesmo ele sendo esse homem com problemas, Deus ele levanta. E aqui eu já aprendo uma coisa aqui. Eu aprendo que Deus ele não está interessado na força do meu braço. Eu entendo que aqui Deus não está interessado no meu entendimento, não está interessado no sentido da minha inteligência, aqui no meu entendimento intelectual, mas eu entendo que Deus ele está interessado no meu coração. Você lembra de Samuel, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei? O texto vai dizer que Samuel está diante de Jessé, ele está com óleo nas mãos, ele chega para Jessé e diz, Jessé,
eu vim aqui, cadê seus filhos? Me apresente seus filhos. Jessé, ele simplesmente começa, na sua listinha de filhos, a apresentar para Samuel os seus favoritos, os seus prediletos. E o texto vai dizer que começa a vir um a um. Eliabe, Natanael, Abinadab, entre outros. Todos esses se apresentam diante de Samuel. E de repente, quem sabe, Samuel ele olha para um e diz, interessante isso aqui. Homem forte, bonito. Parece que eu vejo Samuel pegando o óleozinho, dizendo o seguinte, certamente é esse que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Eu vejo agora Jessé feliz da vida, todo mundo alegre, feliz, porque o filhão dele ia ser ungido, quando de repente Deus brada lá do céu e diz, Samuel. Samuel já conhecia a voz dele, lembra? Lá atrás? Samuel. Dessa vez não teve dúvida. Samuel, para. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos. O homem olha para a força do braço. O homem olha para a aparência. O homem olha para a conta bancária, para aquilo que está lá no banco. Mas eu, Samuel, eu vejo o coração. Eu olho para o coração. Segundo ponto que Eude me ensina aqui, é que o meu ponto de fraqueza vai ser convertido no ponto de maior força. Em outras palavras, aquele lugar que Satanás mais te envergonha, se você der lugar, meu irmão, vai ser o lugar que Deus mais vai trazer força sobre a sua vida, para você glorificar o nome do Senhor. Você entende isso aqui? No ponto da sua fraqueza, no ponto da sua vergonha, no lugar onde Satanás fica te acusando, te colocando contra a parede, te apontando e colocando a mão na sua cara, dizendo, mas você fez isso, você faz isso. Se você der lugar ao Senhor, vai ser o lugar da sua maior força. Vai ser o lugar da sua maior força. Vai ser o lugar de onde o Senhor vai te usar, vai te encher, vai te capacitar, vai te fortalecer. De forma que você vai ter autoridade suficiente para trazer outras vidas para o caminho do Senhor. Porque se hoje você, por acaso, é envergonhado por Satanás, por alguma área, quem sabe na sua família, se você der lugar, eu vejo Deus te levantando para dar palestras e palestras para vários casais, fazendo com que as famílias deles também sejam abençoadas. Se você hoje passa alguma vergonha na sua área financeira, por alguma coisa que você fez errado, por má administração, se você der lugar ao Senhor, eu vejo Deus te usando de maneira tão poderosa, meu irmão, que Bill Gates vai ficar para trás daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Porque o lugar que nós, sabe, o lugar da nossa vergonha, quando nós apresentamos a Deus, é o lugar onde o Senhor vem e nos exalta para a glória do nome dEle. Então Eude, ele surge nesse tempo, nessa situação, nesse cenário. E o texto vai dizer que todos os anos, os filhos de Deus tinham que entregar as suas ofertas a Eglon. Todos os anos. E aqui agora é a hora do teatro. Vou convidar o irmão, vem aqui, André, por favor, vem cá, André. Todos os anos, vou ficar aqui até o final do culto agora, tá? Meu vice-presidente. Todos os anos, os filhos de Deus iam entregar as ofertas a Eglon. O texto vai dizer agora que Eude foi escolhido pelo povo, e a primeira missão que o povo meio que coloca sobre a responsabilidade de Eude, sabe qual é? É pegar essas ofertas, pegar essas primícias, pegar esse tributo, e ir lá pagar ao rei, entregar ao rei. E o texto vai dizer que Eude, ele resolve então fazer isso. Ele pega as ofertas, ele pega as primícias, ele pega o pagamento, e ele resolve entregar ao rei. No entanto, queria só chamar a sua atenção para uma coisa aqui. O texto vai dizer que Eude, ele estava se preparando para aquilo. Ele estava se preparando para fazer essa entrega, esse pagamento. De maneira que ele pega um punhal. Irmãos, eu tentei achar um punhal aqui, mas eu achei isso aqui. Punhal. E o texto vai dizer que ele pega um punhal, e você lembra? O autor chama ele de canhoto. E não foi à toa. Porque um guerreiro destro, quando ele vai lutar, onde é que ele coloca a espada, André? De que lado? Direito ou esquerdo? Ué, rapaz, direito ou esquerda, pai? Hã?
Um guerreiro destro, ele coloca a sua espada do lado esquerdo. Porque ele vai pegar... Vem para cá, meu filho, vem. Você vê. Ele pega a sua espada e coloca... Porque ele vai preparado. E Eude, por ser canhoto, por ter esse problema, por não poder usar sua mão direita, ele tem uma brilhante ideia. O que ele faz? Primeira coisa, ele fiscaliza. Ele vai ver como é que os soldados do rei Eglon se comportavam. E sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que quando as pessoas, os homens iam entrar, principalmente, na verdade, Israel, né, os homens ali, os filhos de Israel, eles iriam entrar no palácio de Eglon, os soldados, na hora de revistar, eles revistavam os homens do lado direito. Por quê? Porque se eles estivessem com espada, ou melhor, lado esquerdo, desculpa, se eles estivessem com espada, né, então ele já impediria a entrada daquele soldado, daquele homem, na presença do rei. Então Eude, ele tem a ideia, ele pega um punhal, e ao invés dele colocar do lado esquerdo, ele coloca do lado direito. E lá vem Eude, ó, lá vem Eude. E aqui o soldado, pronto, preparado para revistar aqueles homens que estavam vindo à presença do rei, entregar o seu pagamento, a sua oferta. E o texto vai dizer que o soldado vem, ó, não encontra nada. Primeiro, deve ter olhado para a mãozinha dele assim e falado assim, ó, rapaz, esse aí que não vai encontrar nada é mesmo. Vai lá, mãozinha, vai lá, mãozinha. Vai lá, mãozinha. E o texto vai dizer que entra Eude e os seus companheiros. E agora eu fico imaginando, pode entrar, filho, pode ir, viu? Obrigado, Eude. E agora eu fico imaginando, porque a Bíblia vai dizer que, à medida que Eude ele vai entrando na presença ali do rei, no palácio, ele passa por uma praça e ele observa aqueles ídolos, aqueles deuses que têm olho, mas não vê, boca, mas não fala. E eu acredito que aquilo vai surgindo, vai trazendo uma indignação no coração daquele menino, porque ele fica pensando o seguinte, poxa, tudo isso aqui pertencia ao Deus de Israel. Tudo isso aqui pertencia ao Senhor, o Deus poderoso, aquele que tirou o povo do Egito, sabe? E Eude vai se aproximando, entrando, até que ele chega na presença do rei. E ele diz, ó grande rei, eu vim representando os filhos de Israel, e venho trazer à vossa presença o pagamento, conforme o vosso decreto. Venho trazer aqui a oferta, e ele entrega. E a Bíblia vai dizer que ele faz a entrega, e ele vai saindo, ele sai. E à medida que ele vai saindo, penso eu, que mais uma vez no coração dele, ele estava, isso aqui pertencia a Deus. Isso aqui pertencia ao Deus de Israel. E aí ele para e diz aos seus companheiros, fala o seguinte, ó, continuem a viagem, podem ir, eu vou voltar. Eu preciso falar com o rei. E ele volta. Quando ele volta, ele diz, rei, eu tenho um recado de Deus para você. O rei, cego, por conta do seu pecado, a sua idolatria, quem sabe, imaginando ele ser um recado dos seus deuses, não sabendo ele que aquele Deus tinha boca, mas não falava, sabe o que o rei faz? Chama os soldados e diz o seguinte, ó, soldados, podem ir, eu vou ficar sozinho com este homem aqui. Eu imagino, irmãos, que ele fez isso porque ele deve ter visto mãozinha, né? Mãozinha, visto o rapaz, não corre risco nenhum, podem ir que eu vou ficar sozinho. E a Bíblia vai dizer que é aí que Eude põe em prática o seu plano. Eude, o homem canhoto, ele pega aquele punhal que estava do lado direito, né? Do lado direito. Ele pega aquele punhal e a Bíblia vai dizer que ele executa o rei Eglon. Ele executa, ele mata aquele rei. E é interessante porque logo depois de matar o rei, a Bíblia vai dizer que ele fecha a porta da sala onde o rei estava e ele sai. E foi a conta certa, irmãos, dele sair, para os soldados sentirem falta do rei e pensar, não, o rei está demorando, cadê o rei? Cadê ele? E quando eles invadem a sala, eles percebem que o seu rei já estava morto. E o texto vai dizer que quando aqueles soldados veem aquilo ali, o exército daquele rei, eles vão em busca, eles vão atrás de Israel, do povo de Israel. No entanto, o mãozinha, Eude, o canhoto, já estava preparado, já guardando o exército do rei Eglon. E o texto vai dizer que eles lutaram
e mataram mais de 10.000 homens. E Eude reúne o seu povo e diz o seguinte: olha, Deus, o Deus de Israel, foi quem trouxe vitória para o seu povo. Eude, ele sabia, ele tinha o conhecimento e a revelação de que não foi na força do seu braço, até porque ele não podia, não foi na força do seu intelecto, porque ele também não podia, mas o Deus de Israel, aquele que pode fazer todas as coisas, foi ele quem deu a vitória ao povo de Israel. Foi ele quem entregou a vitória ao povo de Israel. No entanto, Eude nos ensina algumas coisas aqui. Primeiro, ele nos ensina a termos coragem. Coragem. Porque quando você olha para você mesmo no espelho e percebe que você não pode, mas você precisa fazer. Percebe que você não tem condições, mas você precisa fazer. Percebe que você não sabe nem por onde começar, mas você precisa fazer. Você só pode se agarrar a uma coisa, meu irmão, que é a coragem. É a sua fé naquele que pode todas as coisas. Eu vim hoje lá de Alagoas, meu irmão, para dizer para você: não é na força do seu braço, não é na força do seu intelecto, não é no seu conhecimento, não é com o dinheiro que você tem na conta, não é exatamente com nada com o que você pensou que fosse, é na força do seu Deus, é na força daquele que pode todas as coisas, é naquele que tem todo o poder, é naquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, imaginamos, sonhamos, qualquer coisa, é na força do braço do Senhor. É somente Ele quem pode fazer. Segundo, Eude nos ensina a termos sabedoria, a buscarmos sabedoria no Senhor, a compreender como é que nós devemos fazer. Porque ele poderia ficar: poxa, Senhor, apesar de eu ser da família que tem uma fama de guerreiros, eu sou meio deficiente. Eu sou meio ruinzinho, Senhor. Como é que eu vou fazer? Apesar de eu ter uma família que tem uma fama, uma história por trás, sabe? Aquelas famílias que tem um sobrenome, sabe? Kovesniski, Kivovski, sabe aqueles nomes? Ó, Senhor, meu sobrenome é Lima. Senhor, eu não posso, meu sobrenome é Lima. Irmão, é na força do Senhor. É na sabedoria do Senhor. É na sabedoria do Senhor. Esses dias eu disse a um colega, eu estava fazendo uma questão de trabalho no processo, e eu brincando com um colega, eu falei assim: olha, rapaz, quem está representando fulano de tal é a família tal. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte: rapaz, é pesado aí, viu? Aí é irmão, aí é desembargador, é não sei o quê, tal. Eu falei: é mesmo, rapaz? Rapaz, é muito difícil aí, viu? Aí eu falei assim para ele: olha, meu irmão, ficha pequenininha, não tenho medo de ninguém aí, meu irmão. Ninguém aí. Porque quem está comigo é maior do que todos eles. Entende? Terceiro, ele nos ensina a sermos inconformados. Sabe qual é o nosso problema às vezes, irmãos? Eu estou terminando já. O louvor já subiu. Pode subir o louvor, por favor. É porque nós nos conformamos muito fácil com as coisas. Nós nos conformamos muito fácil, sabe? Sabe quando você está com vontade de comer uma coisa assim e tal, e aí você: mas rapaz, eu não vou nem tomar café, porque eu sou assim, sabe? Quando eu digo que eu vou almoçar um negócio, eu nem tomo café. Eu digo: vou nem tomar café, porque eu vou comer, sabe? E aí de repente você está ali, quando você vai, você não quer mais, sabe? Esse é o nosso problema. Porque às vezes, até no meio de situações que nós precisamos resolver, nós não temos coragem de resolver. E nos acostumamos, nos conformamos, inclusive com o errado. Nós acabamos nos conformamos. Não, é assim mesmo, não vai mudar não, irmão. Não, irmão, está errado mesmo, mas não vai mudar não. Irmão, vai para o fundo dos infernos, meu irmão. O Senhor não nos chamou para isso, não. O Senhor nos chamou para termos coragem, para termos sabedoria e para sermos inconformados. Sabe, inconformados. O texto vai dizer de Mateus que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você entende isso? É fome e sede de justiça. É dizer: Senhor, Pai, eu não posso fazer, Senhor, mas está errado, faz alguma coisa. Senhor, eu não posso fazer, mas está errado, Senhor, faz alguma coisa. Se o Senhor quiser me usar, me usa, Senhor, mas faz alguma coisa. É bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É fome e sede de justiça.
fome e sede de justiça. Às vezes nós nos conformamos também, ficamos conformados com a questão da nossa intimidade com o Senhor, sabe? A nossa vida com o Senhor. E temos uma vida rasa, justamente por conta disso, irmão. Porque achamos que o nível que nós encontramos aqui, não, está tudo bem. Está beleza. Já acordei, já fiz a minha oração hoje, está tudo beleza. Mas não é assim. O Senhor está à procura de pessoas, de homens e mulheres que sejam inconformados, sabe? Aqueles que quanto mais recebem de Deus, mais querem de Deus. Quanto mais buscam da sua presença, mais querem da presença do Senhor. Eu vi esses dias uma frase interessante. O irmão estava dizendo o seguinte, ó, eu não quero nunca me acostumar com a presença do Senhor. Eu não quero nunca me acostumar. E eu parei e falei, mas o que é isso que ele está falando? Como assim me acostumar? Depois eu vim entender. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele não quer aquele sentimento de, não, já alcancei aqui, está tudo beleza, não. Ele quer aquele sentimento de coisa inédita, de profundidade inédita, de busca inédita pela presença do Senhor, de busca inédita pela presença daquele que pode fazer todas as coisas. O que Deus está buscando nessa noite, meu irmão e minha irmã, é isso. É pessoas, é homens e mulheres que tenham uma coragem de entrar na presença do Senhor e dizer, Senhor, se existe mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Se o Senhor pode fazer, eu quero mais, porque existe mais do Senhor. Você consegue entender isso? Existe mais do Senhor. Mas para isso você precisa ter coragem, meu irmão. Você precisa ter coragem. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu queria fazer uma oração, já para a gente encerrar. E antes de eu fazer essa oração, eu queria contar algo para os irmãos aqui. Esses dias acho que umas 3, 4 semanas, isso mais ou menos. Não sei se foi eu ou foi Bianca, nós estávamos no Instagram. E nós encontramos uma pessoa no Instagram que fazia parte, fez parte, né, da nossa vida atrás. Na época que nós morávamos ainda em Salvador. Nós tínhamos lá 12, 13 anos de idade. Nós encontramos uma irmã, acho que foi você, não foi? Que encontrou no Instagram. E essa pessoa, vou colocar um nome aqui, um apelido aqui, Joana. E essa irmã Joana, ela postou no Instagram assim, pedindo ajuda, porque a sua filhinha estava bem doente. E ela marcou algumas autoridades em Salvador, sabe? Vereadores e tal. E ela postou isso. E aí Bia, ela viu aquilo ali, aí falou assim comigo, falou assim, amor, você não tem como ajudar ela não? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Aí eu falei, eu vou investigar para saber o que é, né? Para ver como é que eu posso ajudar. E aí eu entrei em contato com ela, não sei se foi bem aqui, então, enfim, entramos em contato com ela e pedindo o número dela, né? Eu passei o meu telefone e pedi o número dela. E aí ela me procurou. E aí eu entendi qual foi a situação e a gente passou a ajudar ela, tal, enfim, para ajudar ela nessa dor, né? A filhinha tá doente e tal. E graças a Deus as coisas estão caminhando. Tem caminhado. No entanto, essa semana, acho que terça, quarta-feira, 7 horas da manhã, essa irmã me mandou um áudio no WhatsApp. 5 minutos, 5, 6 minutos, eu olhei assim, eu falei, poxa, um DVD já quase, né? Eu falei, caraca, um DVD assim, 7 horas da manhã, um DVD tá difícil, né? Eu olhei assim. E aí ela mandou o áudio e embaixo ela escreveu assim, ó, me perdoe, mas é porque eu tive coragem de mandar tudo agora, por favor, ouça. Botou assim. Aí eu fiquei assim, eu só ouvi porque ele escreveu, porque eu confesso que eu nem ouvi. Aí eu peguei o celular e aí comecei a ouvir o DVD lá, o áudio lá, o MP3. Aí eu tô ouvindo. E aí no áudio ela me contava o seguinte, ela falou assim, irmão João Edson, primeiro me desculpe pelo horário, eu estar mandando a mensagem desse horário para vocês. Mas é porque desde que você Bia me procurou e tem ajudado a gente aqui e tal, eu queria sempre falar isso aqui para vocês, mas eu estava com vergonha. Eu estava com vergonha porque não sabia o que vocês iam pensar a meu respeito. Mas eu vinha buscando a Deus e quando foi agora, meu coração encheu de coragem. Eu quis aproveitar essa coragem que o meu coração está aqui. Eu quis falar logo tudo. E aí ela me contou. Ela disse que há 4 anos atrás, ela estava afastada do caminho do Senhor. E diante da situação, alguns irmãos aqui sabem, eu venho de uma família muito, sabe, uma cidade, um bairro muito pobre.
E ela disse que no momento de desespero, sem dinheiro para alimentar seu filho, sem dinheiro para alimentar suas coisas, ela acabou se envolvendo com uma pessoa e essa pessoa passou a usá-la para transportar drogas. E ela começou a levar as drogas. E aí ela compartilhou que numa dessas idas, a polícia acabou pegando ela e ela passou a responder por esse crime de drogas. E ela disse que isso há 4 anos atrás. 4 anos atrás nós estávamos vivendo a pandemia. E na época da pandemia, as coisas estavam ainda meio assim, né? Os homens estavam meio perdidos, porque não sabiam o que ia acontecer. E por conta da pandemia, ela passou a responder isso, na verdade, aguardar o processo, uma prisão cautelar em casa domiciliar. E ela disse que isso há 4 anos atrás, de lá para cá, ela falou assim: Joedson, ninguém me procurou, eu não procurei ninguém, e as coisas ficaram, e foi 4 anos. Eu falei: meu Deus do céu, tem uma coisa aí, 4 anos. E ela falou assim: olha, eu tive coragem de falar isso aqui agora, porque se você puder só consultar, ver e me dar uma orientação do que eu devo fazer e tal. E aí, eu fui buscar, né, peguei o processo, fui olhar, fui ler o processo. E aí a gente descobriu que, como ela estava em uma prisão domiciliar, tem alguns requisitos, né, irmã? Não pode sair de casa, endereço e tal, tudo certinho. Naquela situação toda, ela acabou se separando do marido e ela se mudou, ela foi embora. Não comunicou nada, juiz nem nada tal. Resumindo, irmãos, a justiça está procurando ela, porque o processo dela iniciou e ela tinha que apresentar a defesa dela. E agora, foragida, foragida. Eu disse: o que eu faço? Irmão, quando eu peguei aquilo ali, eu li o processo e vi tudo certinho, eu falei: meu Deus, como é que eu vou dar a notícia para a pessoa, que a pessoa precisa se apresentar lá, né? Como é que eu vou fazer isso? Irmão, você não tem noção, eu fiquei agoniado demais, fiquei angustiado. Eu falei: rapaz, para que eu fui ouvir Bianca daquele WhatsApp, daquele Instagram, meu Senhor? Para que eu fui ouvir Bianca daquele Instagram? Eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu digo: rapaz, vou ligar para os amigos. Aí liguei para alguns amigos, também do ramo, aí mais experientes, mais rápido, fui buscar ajuda. Falei: irmãos, me dá uma força aqui, o que é que eu faço aqui, meu irmão? Uma mulher até crente. Ele falou: rapaz, barril isso aqui, viu? Falei: meu Deus, eu preciso falar com ela. Eu digo: seja o que Deus quiser, eu vou dar um recado, eu vou falar para ela. Aí marquei a reunião com ela. Falei o seguinte: olha, eu quero conversar com vocês, só que eu quero começar de vídeo, que eu preciso olhar no olho, ouvir e tal. E aí eu marquei a reunião. E eu passei a situação para ela. Expliquei tecnicamente o que aconteceu. Ela mudou de endereço, tudo certinho. Uns 2 anos a justiça procurando e tal. E expliquei a situação: minha irmã, você tem duas saídas aí. Ou você vai, se entrega e disse, né? Estou aqui, mudei de endereço, meu endereço é tal, estou aqui, podem vir, venham buscar. Ou você continua do jeito que você está, e você que vai escolher, você vai assumir as suas consequências. Meu irmão, ela olhou para mim e disse assim: Joedson, eu tenho consciência do que eu fiz lá atrás. Bom, isso aqui é demais. Estou falando de uma menina de, sei lá, 30 anos, ou menos de 30 anos, mãe de 2 filhas. Uma, inclusive, tem autismo, bem pequenininha, e outra maiorzinha, sabe? Bem, irmãzinho, irmão, pobre, sabe? Muito pobre mesmo, falando de pessoas bem pobres mesmo. Ela olhou para mim e disse o seguinte: Joedson, eu tenho consciência do que eu errei. Eu tenho consciência. Mas eu tenho uma consciência maior ainda, que Deus está comigo. E se ele achar que eu tenho que passar por isso e tiver que pagar o que eu fiz lá atrás, eu vou. Mas eu quero fazer isso de cabeça erguida. Irmão, eu quero fazer isso de cabeça erguida, porque se eu errei, eu tenho que fazer. Se eu errei, eu tenho que fazer. E ela me disse que eu só mandei esse áudio para você porque eu vim orando a Deus, pedindo a Deus coragem. E quando o meu coração se encheu de coragem, eu quis aproveitar aquilo e disse: vou colocar logo para fora aqui, antes que eu me arrependa e não faça mais. Eu falei: meu Deus. Na mesma da hora, o Senhor falou no meu coração assim: quantas vezes nós que erramos e pecamos, fazemos tantas coisas erradas, e sabe o que a gente acha? A gente acha que se de repente vir para o culto assim: Senhor Pai, perdoa meus pecados aqui, pronto, acabou, e seguir direto e vai tudo resolvido. Mas não. Eu aprendi, meu irmão, que a gente precisa fazer o caminho de volta, que a gente precisa retornar lá onde errou e dizer o seguinte: ó, não, se eu errei aqui, eu vou ter que pagar por isso aqui, eu vou pagar por isso aqui. A diferença é que agora eu não vou mais estar sozinho, entende? A diferença entre aqueles que pagam por conta dos seus erros e fazem isso de maneira desenfreada, cheia de pecado, para aqueles que pagam os seus erros, mas estão com Jesus, é essa:
porque eles não passam pelo vale sozinho. Salmos vai dizer que 1000 cairão a um lado, 10.000 à tua direita, mas eu não seria atingido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque o Senhor estará comigo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu estou falando de uma pessoa que tinha todos os motivos, mas de repente chegou e disse: não, Joyce, eu vou fazer o que tiver de fazer. E nessa noite, meu irmão, eu quero convidar você a fazer o que você tiver de fazer. A fazer o que tiver de fazer, mas fazer da forma correta. Talvez você seja o Eude da sua família. Talvez você seja o Eude do seu bairro, da sua cidade. Seja lá, meu irmão, o Eude da sua história. E você olha para as suas mãos e diz o seguinte: Senhor, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso aqui. Nenhuma. Senhor, eu errei lá, eu tenho que fazer o caminho de volta, eu preciso pedir perdão, mas eu não tenho condições de fazer isso, me ajuda. Nessa noite eu vim dizer para você que se você abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai te encher de coragem. Ele vai te encher de coragem, e você vai ter coragem de entrar no palácio, seja lá quem for, para consertar aquilo que tiver de consertar. Seja um pedido de perdão, seja a liberação de um perdão, seja a confessão de pecado, seja lá o que for, meu irmão. Eu vim dizer para você que existe um Deus que está nessa noite derramando coragem sobre o seu coração, sobre a sua vida, para você entrar em terrenos que você não tem coragem de entrar, para você ir lá e tomar de volta tudo que lhe pertence. Eu vim dizer para você que existe um Deus que nessa noite está enchendo você de coragem para mexer na estrutura da sua casa, na estrutura da sua família, e tomar de volta para a presença de Deus todos os seus filhos. Você compreende, meu irmão? Nós estamos em guerra, em batalhas, em lutas, e precisamos ter coragens para enfrentar. Coragens para enfrentar. Eu quero orar por você nessa noite.